Oi, eu sou a Carol do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre intervalo de confiança para proporção? Que nem a gente falou lá para a média populacional, imagina que agora fosse pedido para a gente definir um intervalo de valores possíveis para uma proporção populacional estar a um certo nível de confiança. Tipo isso daqui, ó. Eu estou querendo que a probabilidade da minha proporção populacional está entre 60% e 80% seja de 98%. Em outras palavras, ó, mais literal, falando de forma mais literal, é isso aqui que eu quero. Eu quero garantir que a minha proporção populacional esteja dentro de um certo intervalo, com um limite inferior e um limite superior. Quero garantir que isso daqui tenha 1 menos alfa por cento de chance de acontecer. Ou seja, esse cara aqui é o nosso nível de confiança. Lembrando que o alfa é o nível de significância, ok? Tá bom. Se isso daqui a gente tem que fazer para construir um intervalo de confiança, agora tem que saber como é que define esses limites, certo? A gente vai definir esses caras aqui, ó, a partir da nossa amostra. Vamos ver melhor. Mas olha só, concorda comigo que a gente vai chegar no impasse? Olha aqui, se a gente vai estimar P a partir de P chapéu, ou seja, a gente vai estimar o nosso parâmetro populacional a partir do parâmetro amostral, a gente tem que garantir que P e P chapéu não sejam tão diferentes, certo? A gente não quer estimar um cara usando um valor que não tem nada a ver com ele. Como é que a gente pode garantir isso? A gente tem que lembrar do que a gente viu lá em erro absoluto de estimação. Vamos ver, olha aqui. Erro absoluto de estimação é esse módulo aqui, ó. É o módulo da diferença entre o valor populacional e o valor amostral de um parâmetro. E o que eu escrevi nessa equação? Eu estou querendo garantir a probabilidade desse erro tem que ser menor ou igual a um certo erro máximo tolerável, que aqui eu chamei de D, e eu quero que essa probabilidade tenha a mesma chance de acontecer do nível lá de confiança que a gente quer do nosso intervalo, ou seja, 1 menos alfa, tá bom? Tá, mas a gente quer estimar um intervalo para esse cara aqui, então vamos isolar ele aí nessa equação. Como é que a gente faz isso? A gente tira esse módulo e isola ele. Fazendo isso, a gente chega nisso aqui, ó. Vocês estão vendo alguma semelhança nisso aqui que eu escrevi com o que a gente acabou de ver? Se não estão vendo, eu vou trazer agora. Ó. Olha aqui. Isso que a gente escreveu já é o próprio intervalo de confiança. Esse cara aqui é o limite inferior e esse cara aqui é o limite superior. E o nosso nível de confiança é o 1 menos alfa, ok? E a gente está estimando para quem mesmo? Proporção populacional. Escrevendo essa mesma coisa aqui de uma forma mais bonitinha, mais familiar para a gente tem isso aqui. Nosso intervalo de confiança vai ter esse cara como limite inferior e esse como limite superior. Mas quem que é esse P chapéu e quem que é esse D? O P chapéu é a nossa proporção amostral, a gente consegue ela a partir do enunciado da nossa questão. E o D é o erro máximo tolerável, é o mesmo cara que a gente viu lá em dimensionamento da amostra. Ó. Vou trazer a fórmula dele aqui para a gente relembrar. Ele é dado dessa forma aqui, usando esses valores. Mas repara comigo, ó, aqui a gente usa o Zzinho da tabela da normal, ok, o N, que é o tamanho da nossa amostra, mas e esse P aqui? Será que a gente vai ter informação? Será que a gente vai ter o valor desse P para substituir nessa fórmula? Não, certo? A gente não conhece o valor de P, porque é justamente ele que a gente está tentando, é justamente para ele que a gente está tentando criar um intervalo de confiança, então a gente não sabe o valor dele. E agora, como é que a gente soluciona isso? A gente vai ter duas soluções. A primeira delas é essa aqui, ó. A gente vai chamar ela de solução conservativa. A gente vai ter que lembrar que P vezes 1 menos P é sempre menor ou igual a 1/4. E aí a gente vai substituir esse carinha aqui pelo valor máximo que ele pode ter, que é justamente 1/4. Então, esse numerador aqui da nossa fração, ó, do D, a gente vai simplesmente botar 1/4 no lugar dele, ok? Essa aqui é chamada de solução conservativa. E a outra solução, qual que vai ser? A não conservativa, que vai ser essa daqui, ó. Ao invés de usar P aqui no numerador, a gente vai usar o P chapéu. Repara que a fórmula do D é a mesma, só mudou agora o chapéuzinho em cima do P. Então, esse cara que vai entrar agora é a nossa proporção amostral, ok? Então, às vezes, as questões vão pedir para vocês, claramente, construa um intervalo com a solução conservativa. E você sabe que você tem que lembrar dessa relaçãozinha aqui e usar 1/4. Se ele falar, não conservativa, você sabe que vai poder usar o P chapéu ali dentro da fórmula do D. Mas vamos ver melhor isso agora no exemplo para a gente entender direitinho como é que funciona. Olha só.
Um reitor deseja estimar qual a proporção de estudantes da sua universidade que pratica esportes. Entrevistou uma amostra de 200 estudantes e verificou que 50 deles praticavam esportes. Construa um intervalo de confiança de 95% para a proporção de esportistas alunos da universidade. Beleza, vamos relembrar as nossas fórmulas para o intervalo de confiança, que a gente acabou de ver. A gente vai ter que saber a nossa proporção amostral e o nosso Dzinho, certo? Tá, vamos ver então, começando pela proporção amostral. Foi falado pra gente que a gente tem 50 alunos entre 200 que fazem esportes. Então, a gente vai só botar 50 sobre 200 e descobre que essa proporção amostral é de 25%. Beleza. Qual a outra coisa que a gente pode descobrir a partir desse enunciado? O nosso nível de significância, o alfazinho, ó, que vai entrar aqui no índice do Z. Como que a gente faz isso? A gente sempre vai igualar o nível de confiança pedido a 1 menos alfa, fazendo assim, ó. 1 menos alfa vai ser igual a 95%. E aí a gente isola o alfa e descobre que ele vale 0,05, ok? A terceira informação que o enunciado dá pra gente é o tamanho da amostra. Ele fala que a gente entrevistou 200 estudantes, então o Nzinho vale 200. Tá, o que a gente pode fazer agora, então, para construir o intervalo? O que falta? A gente descobrir quem é esse Z que vai entrar aqui na fórmula do Dzinho. Então, a gente tem que ir lá na tabela do normal e descobrir esse cara. A gente já viu que o alfa vale 0,05, certo? Então, esse cara aqui vai ser 1 menos 0,05 sobre 2, que dá 0,975. Procura esse cara no corpo da tabela, acha os dois parâmetrozinhos que estão relacionados na coluna e na primeira linha. E aí, combinando eles dois, a gente descobre que o valor desse Z é de 1,96, ok? Então, agora que a gente já tem o valor de Z, aí já dá para construir o Dzinho e a gente sabe que o Dzinho entra dessa forma aqui no intervalo de confiança, a gente já pode construir tudo, certo? Vamos construir para os dois casos, ó, o caso conservativo e o caso não conservativo. Começando no caso conservativo. Como é que faz nosso intervalo? Ele vai ser P chapéu menos mais D, certo? Então, nosso P chapéu é 0,25 menos mais, quem é que é o nosso D no caso do intervalo conservativo? É esse cara aqui, mas esse numerador vira 1/4, certo? Então, vamos escrever, ó, o Zzinho a gente viu que é 1,96 vezes raiz de 1/4 sobre N, que é 200. Agora, escrevendo aqui primeiro a parcela com menos isso, a gente vê que ela vale 0,18. E agora a parcela com mais isso dá 0,32. Então, esse aqui já é o nosso intervalo de confiança conservativo para proporção. Agora, vamos ver o não conservativo. Qual que é a diferença dele? Ó, aqui o P chapéu entra do mesmo jeito, menos mais D. Mas qual que é o D agora? Esse P aqui vira o P chapéu, certo? Então, vamos reescrever isso daí, ó. O Zzinho é a mesma coisa, 1,96 vezes raiz. Agora entra P chapéu, que é o 0,925, vezes 1 menos P chapéu, então 1 menos 0,25 dividido por 200. Escrevendo primeiro o cara com isso aqui, menos isso, dá 0,22. E agora isso aqui mais isso, dá 0,28. Então, esse aqui é o nosso intervalo de confiança não conservativo. É isso, galera. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.